Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que alegria poder dividir esse momento com você, entrar aí na sua casa ou em outros lugares, né? Afinal de contas, hoje com a internet, né? Com a facilidade da internet, você nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você estiver. Obrigado pelo carinho, seja bem-vindo. Vamos iniciando aqui mais uma edição preparada, com muito carinho para você. Antes da gente apresentar os convidados, vou deixar aqui meu perfil no Instagram, o @zeca_pereira, e vou aproveitar para mandar um abraço, já que eu falei aqui de que a internet gera essa facilidade além fronteiras, o Vejam Só está presente também lá no Japão. A cidade de Toyohashi, provavelmente a pronúncia eu errei, né? Mas é nessa cidade que o Rafael e a esposa, a Michele, e o filho, o Miguel, brasileiros, vivem lá e acompanham o Vejam Só. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É uma alegria saber que nosso trabalho chega tão longe, lá no Japão também. Rafael, meu irmão, obrigado pela mensagem super carinhosa que você mandou lá no Instagram. Fica aqui registrado o meu abraço, o meu carinho. Que Deus abençoe muito a sua vida, de toda a sua família e de toda a comunidade brasileira aí no Japão também. Faz o pessoal acompanhar e assistir o Vejam Só, tá bom? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Registrado aqui o nosso abraço e o carinho da nossa audiência, deixa eu apresentar os meus convidados. Começando pelo pastor Valdo Matos, ele que é ministro da Comunidade Bíblica Moriá, em Taboão da Serra. Graça e paz, pastor Valdo. Sempre uma alegria recebê-lo. Já falei isso em outro programa, o senhor sabe, sou seu fã. Aí, ó. Sou seu fã. Porque o irmão vem aqui e quebra com essa hegemonia dos pré e dos pós e sai dessa mesmice. Obrigado pelo carinho. Se eu falar a mesma coisa, você não vai me convidar, porque já tem um monte. Então essa é a vantagem, né, pastor? De eu ter uma outra visão. Só tem eu, pra ele chamar. Boa. Fez o marketing, tá certo. Aí, ó. Certo. Traz o diferencial. É isso aí, pastor Valdo. Isso é tremendo. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Sempre um privilégio aprender contigo, te ouvir. Amém. Obrigado. Vou pedir as informações da igreja para quem nos acompanha, por favor. Amém. Boa noite aos meus irmãos que em casa nos ouvem. Prazer muito grande, Zeca, estar aqui. Pastora Mauri, é um grande prazer também de conhecer. Podemos compartilhar a palavra hoje. Eu sou o pastor Paulo da Comunidade Bíblica Moriá, lá em Taboão da Serra, né? E nós estamos ali na rua Reinaldo da Silva, 178, no Jardim Salete. E será um prazer recebê-lo lá domingo à noite ou sexta-feira à noite. Tá aí a referência, então, da Comunidade Bíblica Moriá, lá em Taboão da Serra. Apareceu aí para você o contato disponibilizado também, né, do perfil lá no canal do YouTube. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Nós vamos deixar essas referências lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. E é um privilégio também receber aqui na noite de hoje mais um parceiro do programa, a reverenda Mauri Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, reverenda Mauri, seja muito bem-vindo. Sempre uma alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca, pastor Valdo, prazer grande conhecer, estar aqui juntos. Alegria, mais uma vez, estar aqui no Vejam Só. Vejam só que estava semana passada no Lapão, na Bahia. A turma queria tirar foto por causa do Vejam Só. Saí de lá, fui para São Luís do Maranhão, um grupo de irmãs querendo tirar foto. Vejam só, coisa boa. Coisa boa, O programa chega aí em lugares assim preciosos. Estamos lá na Igreja Presbiteriana da Penha, no centro da Penha, e será uma alegria grande interagir com você aí por redes sociais ou te receber lá na igreja, na Major Rude 145, domingo 9, 18, segunda-feira, 20 horas. Horário que quiser estar conosco, será a bênção. Vai ser uma oportunidade abençoadora na sua vida, conhecer os irmãos e o ministério ali da Igreja Presbiteriana ali na Penha, na Zona Leste, né? Lá na cidade que é a Penha, né? Não é porque é um bairro ali, do tamanho que é aquela região e o trabalho super impactante que a igreja faz lá também. Nós já deixamos aí para você o contato do pastor Amauri, pessoal, e também da igreja. Mas você se perdeu, se passou rápido, não deu tempo, você vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, e acessa também. Reverendo Amauri, eu costumo brincar que se aqui em São Paulo, tamanho dessa cidade, da grande São Paulo, são mais de 12 milhões de pessoas. De vez em quando aparece alguém reconhecendo que assistiu. Imagina nesse Brasilzão, assim, o tamanho do impacto do Vejam Só. E, bom, só dizer que lá o pessoal do Japão lá acompanhando também. Então, por mim, é lá de Toyohashi, Japão, conectado do outro lado do mundo, todo esse fuso horário. E ele falou
que ele acompanha também pelo Spotify. Então, se você quiser, você pode acessar as plataformas de áudio e acompanhar o Vejam Só lá. Então, ele fala que ele está trabalhando, mas está aqui, ó, no Spotify e ouvindo o Vejam Só lá também os nossos debates. Então, vai lá e, ó, participa, tá bom? Ajuda aí a compartilhar e espalhar o nosso conteúdo. Vamos lá pro tema? Já falamos bastante aqui do programa, já agora vamos debater, né? Tá aí o tema para você. Hoje nós vamos falar sobre o milênio e tentar entender se ele é um milênio literal, certo? Futuro, 1000 anos que vai acontecer, ou se ele já está presente, é um reino espiritual. Jesus não disse ali, ou a Bíblia não trata de um período específico do tempo literal de 1000 anos. Nós vamos ouvir a opinião dos nossos convidados, depois você vai responder a nossa enquete. Valdo, vou começar contigo. Opa! O milênio já está acontecendo? Não. Eu acredito no milênio de forma literal. O que pode não ser literal é o próprio período, 1000 anos. Mas as demais informações que o texto traz, eu acredito que é algo que não esteja acontecendo agora, né? Por exemplo, a Bíblia fala que vai vir um anjo e vai prender Satanás. Satanás preso, obviamente que ele não pode atuar em nenhuma forma, né? Mas a Bíblia demonstra claramente, dentro do nosso período, Atos capítulo 5, Satanás enchendo o coração de Ananias e Safira. 2 Coríntios 2, onde Paulo fala que um irmão deveria ser perdoado para que Satanás não alcançasse vantagem contra a igreja. Efésios capítulo 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Lá em Pedro diz para nós vigiarmos, porque o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Tiago 4,7 diz para nós resistirmos a ele firmes na fé. Apocalipse 2,10 fala que Satanás está para lançar alguns de vós na prisão. São textos, claro, evidente que o pastor Amorim conhece muito bem, eu não tenho dúvida disso, até muito mais. Mas eu tenho que citá-los para que possamos discutir a respeito desse assunto. Satanás está preso em que sentido, não é? Em que sentido que ele está preso? É de forma espiritual? É de forma literal? Porque não me parece ser algo espiritual, né? A segunda informação decorrente dessa é que ele não vai enganar mais as nações. E aí quero retornar, eu quero passar a palavra ao pastor, então eu quero dizer que os tópicos seriam esses: Satanás preso, ele não vai enganar mais as nações. O texto também diz que neste período viu-se tronos, né, e pessoas sentados com autoridade para julgar. Creio que isso não está acontecendo neste período, não aconteceu ainda, é algo futuro. Paulo fala disso, Jesus fala disso, como sendo algo futuro. Jesus diz, na regeneração, vocês se assentarão no trono para julgar. Paulo fala, nós julgaremos o mundo, nós julgaremos os anjos. Está sempre jogando para o futuro. E tem também a questão, o quarto ponto seria a questão dos mortos na grande tribulação, porque eles ressuscitam e também participarão deste milênio, né? Isso aqui, embora não tenha, talvez seria importante ter lido o texto para localizar melhor os irmãos que estão em casa, né? Mas o texto fala que... Pode dar referência e ler, pastor, não tem problema. Sim, o que eu estou lendo é a sequência do capítulo 20 de Apocalipse. Posso ler o texto tudo aí? Pode, claro. Tá. Então o texto diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Indo até aqui está bom. Então, são eventos que acontecerão no futuro. Né? Se não tivesse esses eventos escritos aqui, falasse apenas dos 1000 anos,
Poderia ser que estivesse acontecendo um milênio já. Mas aquilo que vai acontecer nesse período, outros textos bíblicos, né, que é o que eu pretendo ler, como eu citei alguns aqui, é o que eu pretendo mostrar que são profecias para o futuro, não estão acontecendo agora. Sim. E por conta disso, não dá para afirmar, então, que ele já acontece. Não dá para afirmar que acontece já. Desses eventos. É bom. Depois o Amaury também vai ter tempo para explorar também, mas, bom, vamos lá, Amaury, quero ouvir a sua resposta e a nossa pergunta, por favor. Então, de fato, né, o texto de Apocalipse 20 é um texto complexo, sem sombra de dúvidas, o mais complexo do livro de Apocalipse, esse capítulo, tanto que fraciona a igreja sobre o sentido desta interpretação, né? E isso vai se dando ao longo da história da igreja, né? Nós não tínhamos já unanimidade na maneira de interpretá-lo nos primeiros séculos e ao longo dos outros séculos. Ele fala, né? O texto fala de um milênio e é o único texto que fala de milênio. E aí há essa questão complexa que é entender esse texto à luz de outros textos da Bíblia, mas o fato é que Jesus não falou de um milênio após sua vinda. Paulo não falou de um milênio depois da vinda de Jesus. Pedro falou da vinda de Jesus e não fala de um milênio depois da vinda de Jesus. Aliás, todas essas referências da vinda de Jesus, e o próprio Jesus falando dela, ele fala como a história como uma sequência linear que culmina na vinda dele e depois da vinda dele, novo céu e nova terra. E é a mesma maneira como tanto Pedro, que ouviu de Jesus pessoalmente, sermão escatológico, Paulo, que foi privilegiado e que teve revelações especiais e vem complementando o quadro dos apóstolos e tem essa autoridade como portador da revelação divina reconhecida pela igreja, também não fala, né, de um milênio após a vinda de Jesus. Para mim, né, a melhor aula de escatologia do Novo Testamento é o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Para mim, ela é a base em cima da qual devemos construir a linha escatológica. Bom, considerando que a linha escatológica apresentada por Jesus, por Pedro, por Paulo, é essa, quando nós lemos Apocalipse, Apocalipse é um livro mais complexo, de fato, de se entender, porque é diferente a interpretação gramático-histórica de uma interpretação literalista abordando todos os textos como se eles fossem iguais. A interpretação gramático-histórico, no contexto do que é gramático, nós temos que identificar que tipo de literatura é Apocalipse. Apocalipse é uma literatura, né, já considerada apocalíptica, que acabou dando o nome às outras literaturas antes de Apocalipse, né, que eram também com um cunho escatológico, revelacional. E esse tipo de literatura exige também uma especificidade na exegese do texto, na hermenêutica do texto. Nós temos que levar em consideração uma linguagem metafórica, a linguagem até alegórica desses textos. O livro de Apocalipse, algo que é muito importante na exegese dele, é entender que o livro de Apocalipse é imagético. Então, muito mais do que na gramática do texto, o sentido do texto está na imagem que o texto monta, não em cada palavra literal do texto. Cada palavra contribui, eu tenho que usar aqui a exegese para montar o quadro, não usar a exegese para interpretar diretamente o texto na sua literalidade. Porque cada parte de Apocalipse monta um quadro, é uma visão, só que é uma visão descrita em palavras. Se eu interpretar a palavra em literalidade, eu terei problemas com vários textos. Exemplo, eu vi uma besta de 7 cabeças, surgirá um dragão com 7 cabeças e 10 chifres erguendo do mar? Não, ele monta um quadro. Ou seja, cada parte de Apocalipse é a montagem de um quadro. Ele é um livro imagético, né? E eu tenho que montar corretamente o quadro. A partir do momento que eu monto o quadro, eu entendo o que ele quer dizer. Então, Apocalipse 20 monta um quadro. Perfeito. E ele diz nesse quadro, 1000 anos, Satanás preso, nações seduzidas, não seduzidas mais, final seduzida novamente, santos reinando. Eu tenho que entender esse quadro e entender qual é a mensagem desse quadro. Hoje, talvez, nós poderíamos dizer um slide de PowerPoint, né? Esse slide tem uma mensagem. Eu tenho que entender bem
o texto para montar o quadro corretamente e a interpretá-lo corretamente. Sem dúvida. Você falou do slide, eu já nessa época de inteligência artificial, eu já fiquei pensando, aí vai o inocente do aluno lá na inteligência artificial e pede uma interpretação, né, do texto. O problema que isso daí vai dar. E Apocalipse tem uma outra especificidade também, que depois eu queria que os irmãos comentassem, que ele é uma carta. Ele foi escrito para um público, tem destinatário. O que aquele público... João tinha em mente aquele povo ali, né? Tem alguma coisa aí que tem que fazer sentido para quem leu lá, que vai naquela linha do texto de Mateus 24, né? Do sermão escatológico. Serve para aquela turma que estava ali ouvindo aquele sermão. Bom, eles vão falar disso. Vamos lá na nossa enquete, eu quero ouvir a sua opinião e ter a sua participação também. Tá aqui, ó, @programa Vejam Só, acesse, você vai encontrar as nossas enquetes lá também, tá bom? Vamos colocar na tela aí. Nós vamos repetir a pergunta do programa, né? O milênio já está acontecendo. Vamos colocar algumas opções para você. Primeira delas, sim, é um reinado espiritual de Cristo no presente, ou seja, estamos vivendo esse momento. 2, não, será literal e futuro após a volta de Cristo, tá certo? Que eu já deixo aqui a minha indicação de que aposto que será a opinião mais votada. E a terceira eu não sei, tá? Estou em dúvida, ainda não pensei direito sobre essa questão do milênio, preciso estudar mais. Então você vai lá, vota, participa. Na postagem seguinte tem aquela caixinha para você justificar a sua escolha também, tá bom? Vamos lá, Pastor Valdo. Já ouviu aí as considerações iniciais do Amaury? Quero ouvir as suas contribuições, por favor. Bom, primeiro dizer que a explanação do pastor, para mim, foi perfeita. Eu acho até muito importante a aula que o pastor deu aqui, para que a gente possa ter isso em mente. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente tem que saber que são visões dadas, são sonhos, e fala lá em números, né? Deus fala para Miriam e para o seu irmão Arão. Ele fala, quando eu falar com o profeta, falarei por meio de sonhos e visões. Com Moisés não, falo face a face, com ele não falo, ele diz, eu não falo com ele em enigmas. Sim. Então é verdade que o Apocalipse, por ser sonhos e visões, ele traz enigmas. Então cada coisa tem que ser interpretada. Mas é óbvio que também tem coisas literais. Sabia que ia chegar o mais. Estava muito elogioso. Não, assim, bem, falou bonito, que legal. Não, o mais é porque... Mas... Não, porque eu acho que a fala do pastor a gente não pode discordar para não atrapalhar quem quer ler o Apocalipse. Eu concordo plenamente. Uma ideia hermenêutica perfeita, que serve para todo intérprete bíblico. O irmão segue isso à risca também. Exatamente. Mas a conclusão que o irmão chega é diferente da dele, né? Com a leitura. Sim, o mas é no sentido assim, que eu creio que haverá sim este período, né, que a Bíblia chama aqui de milênio, e eu falei no começo que, de repente, o que pode não ser literal é o tempo específico, realmente 1000 anos, né? Pode ser sempre um tempo prolongado onde essas coisas citadas no texto acontecerão de forma literal. Porque, como eu disse, Satanás está preso agora, podemos entender isso de forma literal ou figurada, como que é essa ação do Satanás ainda no mundo? Ele está agindo ou não está? Será que Jesus o prendeu? Agora a gente ia inverter a situação. Jesus o prendeu mesmo literalmente ou figuradamente? Aí a Bíblia fala que ele não vai mais, a partir disso, ele não vai enganar mais as nações. Agora, será que Satanás não está enganando as nações mais? Por exemplo, você vê aí o islamismo com 1 bilhão de pessoas. Você vê aí o catolicismo, tudo que tem feito. Você vê aí alguns grupos aí que, sei lá, né, adventismo e ateu. Você vê nazismo. Ora, isso é obra de Satanás. Será que ele não está enganando mais as nações? Como que é isso daí? Então, embora eu entenda que o Apocalipse traz muitas figuras, mas cada uma delas tem que ter a sua interpretação. E qual seria a interpretação dessas coisas, né? A terceira coisa que eu citei é os tronos e o tempo de julgar. Nós já estamos julgando o mundo? Já estamos julgando os anjos? Né? As 12 tribos, Jesus disse na regeneração, Mateus 9, 28, ele fala, na regeneração vocês se assentarão em 12 tronos e vocês vão julgar as nações de Israel. Já está acontecendo isso? E isso são coisas que o texto cita. E acho que a situação maior é a última menção. Ele fala que foram vistos também aqueles que foram mortos, porque não adoraram a besta e a sua imagem. Eles ressuscitaram para participar do milênio. Então, isso é passado ou é futuro?
Vamos entender isso daí. Vamos lá, reverendo. Eu quero ouvir o irmão aí nas contribuições nesses pontos aí que o pastor Valdo colocou, por favor. Então, considerando que nós não temos em Jesus, em Paulo, em Pedro, um milênio depois da volta de Cristo, então eu não posso interpretar o texto simples à luz do texto complicado. Eu tenho que interpretar o texto complicado à luz do texto claro, do texto mais simples. Então, eu não posso interpretar Mateus à luz de Apocalipse 20. Eu tenho que interpretar Apocalipse 20 à luz de Mateus 24, à luz de Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Eu tenho que interpretar à luz da carta de Pedro aos crentes falando da volta de Jesus. E todos eles defendem que Jesus voltou e finalizou. Então, como o texto de Apocalipse está me montando um quadro que diz que existe um milênio. Então, eu tenho que situar esse milênio em algum ponto. Para situá-lo depois da volta de Cristo, eu tenho que fazê-lo sem base, sem texto bíblico que o apoie. Eu tenho que fazê-lo por livre interpretação sem base lá atrás. Isso gera problemas. Situá-lo antes também gera problemas, mas várias doutrinas nossas geram problemas. Não significa que são erradas. Explicar a Trindade gera problemas, mas não significa que a teologia ou a doutrina da Trindade está equivocada. Então, a presença de perguntas não respondidas, de problemas, não significa que a interpretação esteja, de fato, equivocada. Bom, eu entendo que o texto aqui de Apocalipse 20, ele está falando de um milênio e ele vem de uma gradação. Apocalipse 17 começa uma visão de como Jesus derrotará seus inimigos. O primeiro inimigo a ser derrotado é Babilônia. É a grande sociedade, a sociedade caída, feiticeira, promíscua, violenta, luxurienta. É essa sociedade mercantilista, materialista, totalmente perdida em sua idolatria, em suas desobediências, em sua sensualidade. Ele chama essa sociedade de Babilônia, associando a antiga Babilônia, associando a própria Roma como o grande império daquele momento que dominava as nações e as prendia debaixo de uma vida, de uma cultura de prática de coisas contrárias à lei de Deus. Depois de derrotar Babilônia, você tem o segundo quadro. O primeiro quadro, ele monta como Deus derrotará esse inimigo, Babilônia. Segundo quadro, como ele derrotará o falso profeta e o anticristo. É o que nós temos na sequência em Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, você tem essa derrota, se você tem lá atrás aquela mulher, que é uma cidade, ele compara com uma pedra que pega e joga no mar e acaba com ela e a destrói, e tem lamentos, aí ele usa até a linguagem dos profetas do Velho Testamento dos lamentos. O falso profeta e o anticristo, que são aqueles dois da visão de Apocalipse 13, que é o animal de 7 cabeças e 10 chifres, e o animal de 2 chifres, que parece cordeiro, fala como cordeiro, que é a falsa crença, a falsa religião, o falso culto, e o domínio, o governo dominado por Satanás, o governo que reflete Satanás, porque Satanás é descrito como animal de 7 cabeças e 10 chifres, e o governo humano descrito como animal de 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, imagem e semelhança do seu patrocinador, que é Satanás. Como o Senhor Jesus derrotará esse inimigo? Um outro quadro. Aí ele diz, e eu vi. Aí ele descreve, Jesus saindo, montado num cavalo, o falso profeta, o anticristo, reunindo os exércitos, os reis, os reinos, mais uma vez, todo aquele conluio, aquele consórcio global, atacando Jesus indo contra eles, e descreve a derrota deles como sendo numa grande batalha, e eles são vencidos, derrotados, aprisionados. Conclui, pastor, certo, por favor. Aprisionados, jogados no lago de fogo. E os restantes são mortos. E aí depois ele diz, e aí eu vi, agora como o Senhor Jesus derrotará o terceiro inimigo, que é o próprio Satanás. Aí ele descreve. Primeiro ele o aprisiona, o impede de fazer o que ele fazia. No final, ele tem o confronto final e nessa batalha final, ele é derrotado. Mas não são quadros sucessivos, são quadros simultâneos. Certo. E que já acontecem. Já acontecem. Bom, acho que daí já ajuda suas perguntas. Mas espera, nós vamos voltar depois do intervalo com o seu comentário aí da fala do reverendo Amaury. Preciso chamar um intervalo, tá bom? Rapidinho, tem pessoa de você tomar uma água, respirar aí, estudar Apocalipse não é fácil.
muita informação. Então, calma, dá uma respirada, depois você volta aqui com a gente que nós vamos ouvir os comentários do pastor Valdo. Antes do intervalo, já fica aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do programa, e nós indicamos para você. Quer estudar teologia, quer se aprimorar no conhecimento das Escrituras Sagradas, inclusive em cursos novos. Nós recebemos aqui a pastora Ivone, coordenadora da Grade, foi super elucidativo, falando dos cursos, da metodologia. Tem o curso de capelania preparado especialmente lá para você e outras novidades agora em 2025. Então, anota o número e liga lá. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819 é o telefone da Grade e eu te convido a participar e fazer parte do corpo da Grade também. Bom, além disso, eu vou deixar aqui as redes sociais da HIT para você. Vem conhecer a nossa programação, os programas, o conteúdo, nosso jornalismo, entretenimento. Tem muita coisa legal aqui para você. Vem fazer parte da família HIT. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aí com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na edição de hoje, né? E nós já vamos voltar aqui com o tema sobre a literalidade ou não do milênio. O milênio já está acontecendo? Pastor Valdo Matos, reverendo Amaury Oliveira, já no primeiro bloco deram as suas observações, contribuições. Você percebeu que não é um assunto tão simples, requer realmente um aprofundamento no texto sagrado. E nós vamos voltar e iniciar o bloco com a palavra do pastor Valdo. Então, pastor, o reverendo Amaury fez ali os comentários dele, inclusive mostrando ali uma dinâmica progressiva também, tudo. Queria que o irmão comentasse aí pra gente, por favor. Para mim, assim, não ficou muito claro, assim, o que o pastor quis dizer. Por exemplo, não sei se é isso, tipo assim, o Satanás está em prisão, mas de uma forma progressiva, mais ou menos assim, os eventos ali estão em progresso, é assim que o pastor quis dizer, mais ou menos? Bom, se o pastor quiser responder agora ou depois, não sei. É que assim, nesse quadro do capítulo 20, em como Jesus derrota Satanás, tem as etapas. A primeira etapa é a prisão. A segunda etapa é a permissão de retomada daquilo que ele fazia antes da prisão. O que eu entendo que Satanás fazia era aquele mundo do Velho Testamento, onde não havia missões, não havia a liberdade ou o avanço do reino de Deus por toda a face da terra. Quando Jesus vem, ele aprisiona Satanás, amarra o valente, e daí começa o saque à casa dele. O reino de Deus se espalha pelo mundo. No final, aquela grande tribulação tem a ver com a soltura de Satanás. E aqui, prisão não significa detenção absoluta, retirada e ausência de ação. Significa a subjugação de Satanás. Ele é subjugado na primeira vinda de Cristo. Daí Jesus dizer que toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Essa autoridade de Jesus subjuga Satanás. E aí é que a igreja pode avançar e crescer. Mas aí, então, o pastor está querendo dizer que Israel não cumpriu uma missão proibida por Satanás, né? Não creio que isso possa ser, né, pastor? Deus, o Espírito Santo atuava em Israel de uma forma poderosa, né, no Antigo Testamento, através dos juízes, Gideão, Jefité. Eles destruíam tudo que vinha pela frente quando estava numa aliança com Deus, né? Mas, enfim, o pastor falou que o Apocalipse ele é um livro de figuras, de símbolos. A gente entende que quando se lê o livro de Apocalipse, a gente tem que ter isso em mente. Mas textos, né, literais, então, por exemplo, Atos capítulo 1, os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaura o reino a Israel? Né? E Jesus falou para ele que não compete saber o tempo e as épocas que Deus reservou para si mesmo. Em Atos capítulo 3, Pedro, na sua pregação, depois do Pentecoste, ele falou: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério. E envie ele o Cristo, o qual é necessário que o céu retenha até o tempo da restauração de todas essas coisas. E textos como esses são decorrentes. Eles aguardavam que Jesus viesse para restaurar o reino de Israel. Eu creio que o que os apóstolos não tiveram
Paulo, eles não têm esta literalidade, este nome, milênio, vai acontecer um milênio, mas os fatos do milênio, eles falavam, sim, da nação de Israel sendo restaurada e eles julgando de forma política mesmo outros povos, né? Apocalipse capítulo 2 fala que aquele que perseverasse, o Senhor daria autoridade sobre as nações. São coisas que não acontecem agora, são todas profecias para o futuro e dessa forma, dessa vez sim, eu digo, são coisas literais que Jesus prometeu. Jesus fala ainda em Lucas, capítulo 22, se der meu tempo aí, pastor, fica à vontade. Não, pode ler, a gente encerra então com esse... Ok, Lucas, capítulo 22, Jesus vai falar assim para os discípulos que foram eles que permaneceram com ele. Eu vou ler o capítulo 22, a partir do versículo 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Jesus fala de coisas que não é para glória, são coisas para a sua vinda. Então, acredito que os discípulos, eles falaram sim, mas não usaram o termo milênio, porque eles não tinham esse conhecimento. Eles não tinham informação da descida da Nova Jerusalém, talvez, e nunca citaram isso. Mas não fica também uma questão muito específica para Israel? O milênio não é para Israel? Para que promessas sejam cumpridas? Todas as promessas que são dadas para a igreja, elas têm início em Israel. As promessas da igreja, inclusive arrebatamento. Tá. Seria interessante falar disso aqui, não sei, mas não vai ter tempo, né? Mas, porque eu quero dizer que as promessas, inclusive, do arrebatamento, porque assim, os pré-tribulacionais falam que o Antigo Testamento não tem promessa do arrebatamento. Tem, porque são as promessas de Israel. Sim. E Paulo, Efésios 2. Tá. Estávamos longe das promessas, mas agora estamos. As promessas de Israel vieram para nós. Depois a gente volta aí, o irmão comenta. Vamos lá, reverendo Mauri, por favor. Vamos lá. Quando nós falamos dessas questões, o pastor está citando aqui Jesus falando da restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas não é restaurar Israel. Muito antes de Israel já tinha uma história de redenção. A queda é no Éden, e já tem uma promessa no Éden que não é feita a judeu. Nem Abraão era judeu, que é o primeiro, vamos dizer assim, dos patriarcas na sequência. Não é judeu, ele é caldeu. Deus não é o Deus de Israel, Deus é o Deus das nações. Israel não é o fim de Deus, Israel é o meio de Deus para nos entregar o Messias e, através do Messias, salvação a todas as nações. Aliás, eu sou presidente de uma agência missionária, temos campos em 42 países. Essa ideia, de uma fração do cristianismo, de que Israel é o centro da história, é muito difícil para pregar no mundo islâmico, por exemplo. Eu vou evangelizar os egípcios, eu vou evangelizar os árabes, dizendo que Israel é o povo querido de Deus e que o plano da redenção final, essa escatologia centrada em Israel, nem cabe numa grande fração oriental do cristianismo. Isso é ocidentalismo, É uma visão muito fechada e problemática para você estabelecer esse conceito em outros lugares. Mas vamos lá. Quando nós falamos de Cristo, olha só, o que Paulo, como eu digo aqui, eu tenho que interpretar a ideia de milênio e reinado. É um texto difícil, eu tenho que interpretar à luz dos mais fáceis. Eu tenho que pegar o que eu tenho de subsídio para trás e jogar lá, e não daqui enquadrar os textos lá de trás. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 20. Paulo diz assim, falando do poder de Deus, ele diz, o qual exerceu, ou seja, Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à direita, à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, ele está dizendo aqui que Cristo reina, já sentou no trono, ao lado de Deus, e ele governa soberanamente. É isso que Jesus diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem todo poder, está acima de todo nome, acima de todo principado e potestade. Cristo já reina, governa soberanamente. Se nós avançarmos mais um pouco, olha o que diz o versículo 6 do capítulo 2. E juntamente com ele, com Jesus, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, onde a igreja está? Segundo Paulo,
2:6 de Efésios. Assentada do lado de Jesus, no seu trono, acima de todo principado e potestade, exercendo seu reinado, exercendo seu sacerdócio. Nós somos sacerdócio real, somos reino dele. Já estamos aqui vivenciando isto, né? Então, a experiência de governar com Jesus já se dá agora. Então, eu tenho que entender que Apocalipse está falando da mesma coisa que Paulo está falando. Paulo entendeu a escatologia de Cristo e a expõe. E quando ele fala da vinda de Jesus, ele não acrescenta milênio depois, porque na teologia de Paulo, a igreja já governa com Cristo Jesus. Então, eu entendo que Apocalipse 20 está falando da mesma coisa que Paulo está falando aqui. Uhum. O texto lá de Efésios, ele fala que já nos fez assentar, né, à sua direita e tudo mais também. Vamos lá. Nessas coisas eu creio, né? Então, mais a gente que... Acho que não é muita área do pastor, a gente fala muito dessas questões da batalha espiritual e a gente fala da posição espiritual do crente. E a gente fala isso mesmo, com ele morremos, com ele ressuscitamos e com ele estamos assentados. Então, isso tem o contexto da autoridade para expulsar os demônios, para libertar os cativos. Mas eu creio que o Apocalipse fala de um futuro onde a terra, como Daniel capítulo 2 fala, que a pedra que vem e destrói ali os impérios e Cristo passa a reinar de uma forma visível. E fala que os santos possuirão o reino. E isso é algo mundial, onde não existe mais assim, nações fechadas para o evangelho, não existe mais na terra nenhum tipo de seita. É Cristo reinando de forma literal. A gente não vê isso hoje. A gente vê, de fato, o avanço da igreja, mas a dificuldade que né, em alguns países. Né? Em alguns países que faz um confronto muito grande contra o evangelho. Nós somos aí cerca de 1 bilhão de pessoas, né, cristãos, e o mundo não está sob o regime de Cristo dentro dessa literalidade assim, política. O mundo tem seus governantes, o mundo tem seus reis, mas o que fala a Bíblia é de um período onde, inclusive um texto, não lembro se é Daniel, onde ele fala, naquele dia só o Senhor será exaltado, acho que é Zacarias 14, só Ele governa, só Ele é o rei de toda a terra. Não creio que seja algo espiritual, creio que seja algo literal, esse governo. Então, nós temos aí um problema, né? A palavra trono é uma palavra-chave central em Apocalipse. Sem sombra de dúvida, a palavra em torno da qual o livro é construído. A palavra trono aparece 47 vezes em Apocalipse. Dessas 47 vezes, em 3 vezes, o trono está na terra. É o trono de Satanás. Nas outras vezes todas, o trono está no céu. Então eu teria que tirar 42 e colocar essa vez aqui de Apocalipse, a única em que o trono está no céu, ou está na terra, e é o trono de Jesus na terra. Quer dizer, eu vou contra toda a construção do livro de Apocalipse para interpretar esse texto literalmente como um trono de Jesus na terra, os santos assentados juntos com Jesus num trono na terra, governando politicamente na terra, sendo que Paulo, na sua teologia de reino, diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, ou seja, o que Paulo está dizendo? Não, um reino político. Aliás, o próprio Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Jesus já disse que o meu reino está em vocês. Ou seja, o reino já está. Jesus é quem disse, olha, quando ele expulsa o demônio daquele surdo-mudo, e os judeus dizem que ele expulsou pelo espírito de Beelzebul, ele diz, olha, não se pode saquear a casa do valente sem primeiro amarrá-lo, e ele está dizendo ali, olha, essa minha vinda aqui é amarrar o valente. Ele está dizendo que agora a obra missionária é saquear a casa do valente. Israel não fez isso no Velho Testamento. Aliás, no tempo de Davi, Satanás seduziu Davi e fez Davi fazer o censo. Zacarias, capítulo 3, mostra que Satanás fez oposição ao sacerdote. Aliás, a religião judaica acabou caindo no paganismo.
E por isso veio um juízo, foram parar no cativeiro. E o templo foi destruído. Israel teve uma derrota absurda. Jerusalém invadida, a arca capturada e desapareceu, o templo totalmente destruído. Por quê? Isso é espiritual, isso é uma batalha espiritual que Israel venceu porque não era capaz de vencer naquele momento. Por quê? Precisava Cristo vir subjugar o valente. Israel não pode derrotar Satanás. Quem derrota Satanás nem é Israel nem é a igreja, é o próprio Jesus. É o que Jesus veio fazer na primeira vinda. Subjugar Satanás. É a partir daí é que Jesus disse, agora façam discípulos de todas as nações. Israel tinha essa ordem, anuncia entre as nações, mas não anunciou. Quem quisesse crer em Deus tinha que virar judeu, circuncidar, prosélito. Não. Agora, a igreja não. A igreja tem um mandato. E não há, apesar de termos um mundo ainda cheio de trevas, mas Jesus está edificando a igreja dele no mundo inteiro e não há nenhum lugar no mundo onde a igreja não pode entrar. Não há nenhum lugar onde Satanás impeça o evangelho de chegar. E o evangelho está chegando a todas as nações, porque é o reino, grãozinho de mostarda, crescendo e se tornando uma grande árvore debaixo da qual as aves podem se abrigar. E aí, Valdo, o Reverendo Moura tem batido nessa tecla dos textos, né, principalmente, dizendo que é difícil a gente criar teologia a partir desse texto que poderia indicar esse reino milenário e tudo, e que nos outros textos não, da volta, do reino e tudo mais. Aí a gente vai voltar para aquela questão que eu falei, que eu sou meio único aqui, né? Que o pastor quis dizer assim, só tem aquele texto que fala de um reino de Cristo na terra, né? Seria isso? Mas veja bem, na verdade, pastor, não. Eu vou ler os textos aqui, que às vezes eu cito, mas não leio. E vamos começar aqui, Mateus capítulo 8. Para a gente entender essa questão. Veja só. Jesus, ele fala assim, ó, versículo 11 e o 12, tá? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse reino dos céus fica onde? Pelo contexto, não está claro que é na terra? Porque o que nos confunde é a expressão reino dos céus e reino de Deus. Quando a gente escuta reino dos céus, reino de Deus, a gente já nos joga a nossa mente lá para cima. Mas Jesus Cristo chama de reino dos céus, onde ele vai colocar os salvos, em Israel. Porque o pastor falou questão de Israel, que não tem essa relevância toda, mas tem. Eu vou fazer o quê? Amós 3:3, somente a vós eu escolhi de todos os povos da terra. Então, e nós somos enxertados na oliveira, está escrito isso. Deles são as promessas, são os pactos, são as alianças, deles são os profetas, dele. Aliás, dele veio o Cristo, e a Bíblia fala, e lá em Jerusalém é começo da igreja, e nós, para sermos salvos, somos enxertados na oliveira, e tudo se passa em Israel, é uma escolha de Deus. Aqui ele fala assim, que os filhos do reino serão lançados para fora. Se é no céu, como que vai lançar os filhos do reino? Isso aqui é terra. É na terra, é só ver o contexto. Quando ele fala, virão do Oriente e do Ocidente, ele fala virão para onde? Para cá. Então, a salvação será lá, em Israel. Aí nós temos o capítulo 13, que é a parábola do trigo e do joio, onde, novamente, Jesus ele vai falar assim, ó, na explicação da parábola do joio. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão, ele fala, do seu reino. Ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Aí a gente ia ter que encontrar escândalo e iniquidade no céu. Mas óbvio que não tem. E lançarão na fornalha acesa. Haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E onde é esse reino? Pelo contexto está claro, mais uma vez, é Jerusalém. Né? E ele fala que crescerão os dois juntos, o joio e o trigo, até a ocasião da colheita, isso é, do arrebatamento. Mas quando chegar o tempo do arrebatamento, primeiro o joio será tirado do reino. Tem que tirar o joio para poder colocar o salvo. Então o joio sai primeiro, é lançado fora dos muros de Jerusalém. O texto que nós lemos hoje é Apocalipse capítulo 14. O lagar é pisado fora dos muros da cidade. O joio vai ser tirado do reino. E os santos serão trazidos para o reino. Então, pastor, referências como essa tem outras, onde demonstra que o reino de Cristo será terreno. Então, aí tem contradições, né? Só para a gente organizar aqui,
Vai ser a última fala agora da exposição e aí depois as conclusões, tá bom? Aí o Valdo e o Mauri também vai ter oportunidade. Vamos então, lá. aqui, né, a gente acaba jogando o texto contra o texto, né? Porque olha o que ele diz. Ao passo que os filhos do reino, quem são os filhos do reino? São os judeus desobedientes. Sim. Serão jogados fora nas trevas. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui acontece no milênio, depois da volta de Jesus. Não. Isso aqui não tem a ver com o milênio lá de Apocalipse 20. Né? Aqui o que ele está dizendo, na verdade, é que o reino é agora. E que judeus ficam fora do reino. Ao passo que Abraão, Isaac e Jacó, que são parte desse reino, né, à medida que eu me converto a Cristo, eu estou tomando lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, porque eles eram pessoas que esperavam a promessa. Eles eram os crentes do Velho Testamento. A fé que eles tinham era a mesma que nós temos, porque eles criam na vinda do Messias. Nós cremos que o Messias veio, que é Cristo. Eles criam na mesma obra, na mesma promessa, é a mesma fé. Por isso que quando eu creio em Jesus, eu tomo lugar à mesa junto com eles. Ao passo que judeus que não creem são postos para fora. É só isso que o texto está dizendo. Pelo contrário, esse texto, ele está dizendo que o reino é agora. Ele não está dizendo que o reino é escatológico. Ele está dizendo que o texto é presente, que o reino já está acontecendo. Né? Então, eu volto a dizer, nós não temos retroagindo nenhum texto do Novo Testamento que me mostra um reino milenar terreno, né? Onde Jesus governa e eu tenho ímpios e santos convivendo durante 1000 anos e ímpios com vida milenar, vivendo 1000 anos, para que lá no final do milênio, que também para mim é uma outra coisa sem sentido, que é Jesus governa presencialmente na terra e fracassa no seu reinado, porque no final Satanás vem e seduz debaixo do governo físico terreno de Jesus uma rebelião contra Jesus. Não. O que o texto, esse quadro de Apocalipse 20, ele está montando um quadro de como Jesus derrotará Satanás e tem a ver com a primeira etapa, a primeira vinda, quando Satanás é subjugado, e tem a ver com o tempo da extensão do reino, do governo daqueles que creem em Cristo junto com Cristo. Quando o reino se completa, Satanás seduz quem não é do reino e aí a batalha final e juízo final, volta gloriosa de Jesus, conforme as outras narrações de volta de Cristo definitiva. Já no texto bíblico. Boa. 2 minutos para cada um para as considerações finais, conclusão e, obviamente, dá tempo ainda de fazer algum comentário aí. Vamos lá, 2 minutinhos, pastor Valdo, por favor. O pastor deu uma espiritualizada aí, Mateus 13, né, pelo que eu entendi. Mas veja bem, a explicação da parábola, Jesus fala a respeito do fim do mundo. Não da época presente agora, é do fim do mundo. E ele fala que o trigo e o joio vão crescer até a colheita. Então, o que está em foco aqui é o arrebatamento, até o arrebatamento. E quando chegar o tempo do arrebatamento, não é agora, é que o joio será tirado e será trazido o trigo. E a mesma coisa é Mateus 8. Quando ele fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente, é pelo arrebatamento. Não é algo que está acontecendo já. É algo para o futuro, é o reino que será estabelecido no futuro. Mateus 13 é uma parábola do futuro, não está acontecendo agora. Jesus está falando do fim do mundo, por ocasião da colheita, é o que ele está dizendo, né? Mas, por fim, como a minha última palavra, eu queria lembrar somente um dos pontos que foram tratados aqui, que ele fala, vi também tronos sentados de autoridade de julgar, ok? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, veja, ele está falando de algo que se passa a partir da grande tribulação. A grande tribulação virá, muitos morrerão nela por não negar a Cristo, e ressuscitarão para, então, participar do milênio. Então, o milênio tem que ser algo futuro, senão a gente vai ter que entender que a grande tribulação já ocorreu. E ainda que possa dizer, não, é do ano 70, mas aí fica meio estranho, porque não precisaria citar eles, e sim todo mundo, né? E antes dos anos 70 não vão reinar com Cristo. É óbvio que se trata de algo do futuro. No futuro, quando vier a grande tribulação, o império do anticristo, muitos morrerão, ressuscitarão e então participarão do milênio. Se o milênio é agora, quem morrer no futuro não vai participar dele. Pastor Valdo, muito obrigado, meu irmão, pelo carinho. Como eu disse no início, sempre bom recebê-lo, ouvi-lo. Deus continue abençoando.
contato que o pastor Valdo disponibilizou, está lá no nosso perfil oficial do Instagram, é só chegar por lá. Deus continue abençoando, meu irmão. Sempre um privilégio recebê-lo. Reverendo Mauri, 2 minutos também por irmão para as considerações finais aí e conclusão, por favor. Então, a parábola de Mateus 13 fala do fim. A colheita não é arrebatamento. Arrebatamento é o pré-milenista que coloca lá. A colheita é fim. Depois da colheita, o que tem? Os feixes ajuntados e queimados. Não tem milênio depois disso. Como colocar milênio depois disso lá? É interpretar Mateus debaixo de Apocalipse 20. E enquanto o movimento exegético tem que ser o contrário. Né? Jesus diz que o joio e o trigo convivem juntos aqui. É a realidade do reino. O reino está presente e o não-reino também convivendo e tensionando. No final, é que Cristo faz a separação de quem é quem, e os falsos aqui, crentes e os não crentes, são ajuntados e queimados, ou seja, é o juízo final. Não tem milênio depois disso, e nova apostasia e novo julgamento lá no final. É aqui já o juízo na volta de Jesus. É isso que a parábola está dizendo, né? Outro ponto é esse, né, de olhar para as almas dos decapitados ali de Apocalipse 20 e achar que é só na tribulação que teremos martírio. Gente, todos os anos, milhares de irmãos nossos morrem pela fé, por não negar a fé, por não aceitar a marca da besta. A marca da besta é propriedade. Eu tenho, a Bíblia diz, é outra coisa literal, né? Outra interpretação literal equivocada às vezes. Então, acho que vai ter um número na testa. A Bíblia diz que nós temos a marca de Cristo. Nós não temos nada escrito na nossa testa. Agora, no mundo, nós já temos os que são marcados pelo Cordeiro, os que são marcados por Satanás. E todos os anos, milhares, mais de 100 mil cristãos morrem, só que nós sabemos todos os anos, por não negar a fé, por firmar Jesus, por não se encurvar a Satanás, por pregar o evangelho e permanecerem fiéis. Esses estão reinando com Cristo, assentados e governando com Ele poderosamente, soberanamente. Isso já está em andamento. Boa. Obrigado, reverendo Mauri, pelo carinho. Desculpa cortar o irmão, mas é que o nosso tempo, ele vem realmente como um trem, né? Passa e se a gente não encerrar, vamos estourar o programa. Obrigado. Quando é bom, passa rápido. Não, nem falo. Muito rápido. Deus abençoe. Os contatos, tanto do reverendo Mauri, pessoal, quanto da igreja, estão disponíveis lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Rapidinho, põe na tela o resultado da nossa enquete, produção. Nós perguntamos lá para você se o milênio já está acontecendo. Vamos ver como é que ficaram as alternativas. Cadê? Tá aí, ó. 24% responderam que sim, que é um reinado espiritual, já no presente. 69% que não, que será literal e futuro, após a volta de Cristo. Como eu disse no começo, né, a maioria do nosso pensamento do evangelicalismo nacional. 7% dizendo que não sabe, que precisa estudar mais, que ainda tem dúvidas sobre essa questão do milênio. Espero que o programa tenha ajudado e contribuído para essa turma que ainda está em dúvida, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Fique agora com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Forte abraço e até a próxima.